Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que estão aqui presentes e para quem está acompanhando de casa também. É muito bom a gente poder participar do culto ao nosso Deus. Esse culto acontece durante todo o tempo da nossa vida, não somente o momento que nós estamos reunidos aqui no templo da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Durante esse tempo de quarentena, por causa da pandemia, a gente experimentou essa realidade, que Deus está presente o tempo todo na nossa vida e que nós podemos cultuá-lo, glorificar a Deus, louvar a Ele em todo o tempo, não necessariamente somente no tempo que nós estamos aqui. Mas nós temos esse privilégio de nos reunirmos hoje aqui e para falar sobre, é interessante, eu não sei se eu não me lembro se eu combinei com o Gustavo o tema da pregação, realmente eu não lembro, tá? Mas eu achei interessante que cantou-se aqui, o primeiro cântico que cantou falava exatamente sobre o que nós vamos trazer aqui hoje, que é a salvação que vem pela graça de Deus. E aí a gente tem algumas coisas, algumas questões que a gente tem na nossa vida hoje em dia, que a gente vê acontecendo no mundo. Hoje em dia se fala muito sobre meritocracia. O que é meritocracia? É o governo do mérito, você é retribuído, você recebe benesses ou qualquer retribuição de acordo com aquilo que você merece. Você antes tem que fazer alguma coisa para merecer, e aí você recebe. Tem gente que defende isso, que diz que é mais justo. Tem outros que criticam esse modelo porque acham que você não pode instituir um sistema em que as pessoas vão receber aquilo que merecem se nem todos têm as mesmas oportunidades. Sem entrar no mérito da questão, na nossa vida espiritual, a gente recebe aquilo que a gente merece? A gente tem aquilo que a gente merece? Como é que funciona? Como é que Deus retribui a nós? A gente vai ver um texto, cada um deve ter seu próprio pensamento, sua própria opinião, mas vamos ver a opinião que realmente importa. Vamos abrir o texto que está é um texto conhecido, tá? Texto que está em Lucas, está aqui? Não é esse não, esse daí é depois. Texto de Lucas 19, capítulo 19, Evangelho segundo Lucas 19, versículos de 1 a 10. Texto muito conhecido, fala sobre um camarada que encontrou Jesus. Depois a gente vai ver que não foi bem assim. Zaqueu, o publicano. O texto que está aqui projetado é o texto da versão Nova Almeida atualizada, tá? Que é a versão que a igreja está utilizando, e a versão que eu vou ler também. Por favor, vamos acompanhar. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei uma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar aqui para receber a Tua palavra. Te pedimos nesse momento que Tu estejas nos abençoando, continuando a nos abençoar e nós possamos ouvir a Tua voz. Que acima de tudo, sejas Tu que estejas falando ao nosso coração.
que não saia nenhuma palavra aqui que não venha de ti, Senhor, mas que teu Espírito Santo possa estar agindo na vida daqueles que estão presentes aqui e daqueles que estão assistindo em suas casas. Nós te louvamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, falando um pouquinho do texto, Jesus estava indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Se encaminhava para o final do ministério dele. O final do ministério dele ele ia celebrar a Páscoa, seria preso, seria morto na cruz e depois ressuscitaria e subiria para junto do Pai. No meio do caminho ele atravessou Jericó, entrou em Jericó e atravessava a cidade de Jericó. O que era Jericó? Jericó era uma cidade que ficava perto de Betânia, por onde Jesus já tinha passado e aonde ele tinha ressuscitado Lázaro. E ficava a 27 quilômetros, continua ficando porque as duas ainda existem. Fica a 27 quilômetros de Jerusalém. Uma distância que era curta, hoje em dia é muito curta, mas na época era curta também. Então, o nome de Jesus era muito conhecido. Jesus era uma pessoa famosa. Já tinham, as pessoas falavam do que ele falava e do que ele fazia. Pessoas tinham sido curadas, pessoas tinham tido os demônios expulsos, pessoas viram isso acontecer. E falavam. Então, quando ele chegou em Jericó, a fama dele já o precedia. A fama dele chegou antes que ele chegasse em Jericó. Então, uma grande multidão acompanhava ele. Era uma grande multidão, realmente, que era difícil até dele andar. Tá? E Jericó ficava num entroncamento de várias estradas que vinham do norte, sul, leste e oeste, de todos os cantos do país. E por isso tinha uma alfândega muito movimentada. Essa alfândega, que cobrava impostos, e os impostos eram para o Império Romano, que era quem ocupava, quem dominava aquela região da Palestina. Essa alfândega tinha como chefe Zaqueu. Zaqueu era o chefe da alfândega, ele chefiava todos os fiscais de impostos daquela região, por isso ele era muito rico. E se hoje a gente às vezes fala brincando de fiscal de imposto de renda, que o cara fica rico, nem sempre da forma mais honesta possível, na época isso também acontecia, talvez até de forma muito mais clara, muito mais descarada do que é hoje. Tá. E ninguém mexia com ele, porque ele estava cobrando impostos para o Império Romano. Esse tipo de pessoa, eles davam o nome de publicano, era um funcionário público, mas não um funcionário público lá do reino de Israel, era um funcionário público do Império Romano. E por causa disso ele era visto com maus olhos, ele era visto como traidor e visto como pecador também. Pecador todo mundo era, mas ele era mais pecador do que os outros, porque ele cobrava, porque ele traía o povo. O povo que se dizia ser o povo de Deus. O interessante é que o nome Zaqueu significa puro, justo. Exatamente o contrário da fama que Zaqueu tinha. Ele era muito rico por ser o chefe da coletoria de impostos. E provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. E aí ele queria ver Jesus. E no meio da confusão, daquela confusão toda, daquela multidão andando junto com Jesus, a vontade dele ver a Jesus era tão grande que ele chegou a fazer o papel ridículo, e é ridículo mesmo. Imagina hoje um chefe de uma coletoria de impostos que provavelmente vai trabalhar de terno, subir numa árvore para ver outra pessoa passar. No mínimo ele vai rasgar o terno. E era mais ou menos isso, mais ou menos o mesmo quadro. Ele fez o papel ridículo de subir num arbusto, porque ele era baixinho, provavelmente mais baixo que eu, para subir para ver Jesus. E o interessante é que quando Jesus passa por ele, na mesma hora Jesus diz: Zaqueu, desce depressa,
que eu preciso jantar na sua casa. Ele não sabia que Jesus sabia o nome dele. Ele deve ter tomado um susto tremendo, deve ter sido aquele Zaqueu. Sou eu? Não, é você. Não, sou eu. Era ele. Ele desceu e foi comer com Jesus. Comer, hoje em dia, talvez não tenha esse significado, não seja tão forte, mas para a época, o significado de uma pessoa ir jantar, ir cear na casa de alguém, era um sinônimo de muita intimidade. E Jesus queria essa intimidade com Zaqueu. Zaqueu fazia parte do ministério de Jesus. Falar com Zaqueu, encontrar Zaqueu e ir cear com Zaqueu fazia parte do plano de Deus para a vida de Zaqueu. Por isso que Jesus chamou. E aí, chegando lá, assim, não fala o que aconteceu durante a ceia, tá? O texto não fala, só diz, o texto que a gente leu, ele fala, em algum momento Zaqueu levantou. No texto da Bíblia Almeida, Revista Atualizada, diz, entre mentes, ou seja, enquanto corria a ceia, Zaqueu se levantou e disse, metade dos meus bens, ele era rico, gente, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Ele era rico, ele está dando metade dos bens dele, ele continuaria rico. Por quê? Ele estava dando só metade. Ele ia ser rico pela metade, mas continuaria rico. Só que a outra metade, ele estava prometendo a Jesus que ia restituir 4 vezes mais a quem ele provavelmente teria defraudado, ou roubado, ou teria tirado indevidamente. 4 vezes mais era o que previa o direito romano em caso de roubo ou apropriação indébita. A lei de Moisés dizia que você tinha que pagar 1/5 daquilo que você retirou indevidamente. Zaqueu estava se dispondo a dar 4 vezes mais. Por quê? Ou seja, na realidade, ele estava se dispondo a dar tudo o que ele tinha, a deixar de ser rico. Por quê? Porque ele queria ter Jesus na sua vida. E naquele momento Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Porque esse também é filho de Abraão. Filho de Abraão significa porque esse também faz parte do povo de Deus. Ele está se dispondo a largar tudo que ele tem, diferente do jovem rico. Se vocês lembram, teve um jovem rico que foi falar com Jesus e perguntou, como é que eu posso te seguir? Como eu posso ganhar o reino dos céus? Jesus disse para ele, vende, dá tudo que você tem para os pobres e aí vem me seguir. E o jovem ficou triste porque ele era muito rico. Zaqueu fez exatamente o contrário. Eu vou dar metade para os pobres e a outra metade eu vou restituir a de quem eu roubei. Porque estava disposto a deixar de ser rico para ficar com Jesus. E o engraçado não é engraçado, mas assim, o interessante é não só ficar com Jesus. Ele não só deixaria de ficar rico, como ele iria contrair uma dívida eterna, imensa, que seria a dívida de gratidão com Jesus pela salvação que ele teria, porque ele começaria a andar com Jesus. Ele estava disposto a isso tudo somente para seguir a Jesus. Longe dali, o restante da multidão, assustada e impactada com a decisão de Jesus ir cear na casa de uma pessoa que era notadamente pecadora, o que fez? O que a multidão faz, o que nós fazemos, né? Começou a murmurar, dizer, Jesus vai cear com o pecador? Tem eu aqui, eu estou aqui andando com ele o tempo inteiro. Aí o outro fariseu, eu conheço a lei toda de cabeça, eu pratico tudo, eu dou aula na escola dominical, eu faço isso, faço aquilo. Por que ele não vem cear comigo? Por um único motivo. Pela graça. A graça de Jesus fez com que ele fosse até Zaqueu e dissesse,
Zaqueu, desce depressa, eu vou cear com você. E a graça de Jesus fez com que Zaqueu mudasse toda a vida dele e transformou a vida dele. Zaqueu era pecador, tá? Isso é claro. Todos nós somos pecadores. Alguns mais, outros menos que Zaqueu. A gente não disputa isso. Nós somos pecadores a partir do momento que Adão pecou, a partir da queda do primeiro homem, todos nós somos pecadores. A elite religiosa da época, os fariseus, os conhecedores da lei, também tinha pecado, embora achasse que não tinha não, tá? Apontava o dedo para ele dizendo que ele era pecador, mas tinha pecado também. Todos nós, por estarmos na igreja, também nós estamos na igreja, participamos dos cultos, lemos a Bíblia, fazemos um monte de coisas dentro da igreja, mas nós continuamos sendo pecadores. Tá? Zaqueu se dispôs, como eu falei antes, ele se dispôs a abandonar tudo. Tudo o que ele tinha, ele se dispôs a abandonar, porque ele achou mais importante, o Espírito Santo colocou no coração dele que mais importante do que ter tudo o que ele tinha, inclusive uma posição social, era seguir a Jesus. Na realidade, Zaqueu não merecia. Se a gente for ver pelos padrões humanos, Zaqueu não merecia. Ele tinha traído o povo de Deus, porque ele trabalhava para um império romano que tinha dominado o povo de Deus, que era pagão, tá? Que não acreditava em Deus. Ele, como coletor de impostos, ele provavelmente tinha enriquecido ou ilicitamente ou até licitamente, mas em cima da miséria dos outros. Que, embora isso seja legal, não é muito moral. Tá? Ele não merecia, mas Jesus foi até ele. Jesus foi até ele e não veio, porque Jesus não... E depois ele diz, eu vim para buscar e salvar o perdido. Jesus, da mesma forma como ele tinha falado antes, lá no capítulo 15 de Lucas, eu preguei isso no início do ano, ele diz, eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para aquelas pessoas que achavam que já conheciam a Deus. Ele veio para buscar aqueles que Deus tinha escolhido e que estavam desviados, que estavam perdidos. Ele não veio para afagar o ego, para dizer, você sabe muito bem da lei, você sabe quase todos os versículos da Bíblia de cor, você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 20 vezes, você é bom para burro. Não, ele não veio para isso. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu fazia parte da missão de Jesus, assim como cada um de nós fazemos parte da missão de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. É porque em algum momento ele veio até nós. E ele vem até nós hoje através do Espírito Santo. Em algum momento da sua vida, o Espírito Santo agiu no seu coração e te trouxe até Jesus, te trouxe até Deus. Fez com que você saísse da situação que você estava, e a situação, a gente não pode ignorar. A vida de Zaqueu, espiritualmente, antes desse encontro com Jesus, era morta. Ele, espiritualmente, estava morto. Jesus deu vida a ele, vida espiritual. Em algum momento da sua vida, o Espírito Santo tocou no seu coração e te deu vida espiritual. Antes disso, a vida espiritual não existia para cada um de nós. A salvação veio a Zaqueu a partir do momento que ele encontrou a Jesus. E assim conosco também. A salvação vem a partir do momento que a gente encontra Jesus. Só a salvação em Jesus, não existe nenhum outro tipo de salvação. Zaqueu era rico, tinha posição social, tinha nome, era respeitado, ele tinha uma coisa que
que provavelmente devia ser invejado, por isso que todo mundo apontava o dedo para ele, e que é invejado até hoje. Ele tinha poder, porque como ele coletor de impostos, não só ele cobrava os impostos e recebia, como ele tinha o poder de mandar cobrar, e se não pagasse, ele tinha o poder de mandar prender. Ele tinha poder. Mas esse poder não garantia que ele fosse salvo. Assim como o poder que os fariseus pensavam que tinham por conhecer a lei muito bem, não lhes dava o poder, o único poder que realmente existe, que é realmente poder, que é o poder de Deus. Só Ele tem poder. E só Ele tem poder para salvar. Um pouco antes do culto, eu cheguei aqui um pouco mais cedo, aí eu comecei a ler um texto devocional que eu tenho, e estava falando exatamente, falou também sobre salvação pela graça, e diz que o chamado de Deus é o único que chama alguém para viver de novo. E esse viver de novo não é só viver fisicamente, não, é viver espiritualmente. A salvação só vem por Jesus. Com Jesus estavam todos aqueles que seguiam a ele desde a Galileia. Eles se orgulhavam de conhecer a lei, se orgulhavam de ter proximidade com Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus foi até Zaqueu. Por quê? Zaqueu era um homem que cheio de pecados, cheio de falhas, absolutamente não merecia que Jesus fosse até ele. Mas Deus olha além do pecado. Ele olha para o coração de cada um de nós. Jesus olhou para Zaqueu além do pecado de Zaqueu, além do fato dele ser rico, além dele ter feito tudo o que ele fez. Ele olhou para Zaqueu porque Zaqueu tinha que ser salvo. E ele estava sendo salvo, ele estava recebendo a salvação sem merecer. A salvação para ele vinha pela graça. A salvação chegou a Zaqueu pela graça de Jesus. Em nenhum momento Jesus disse que Zaqueu tinha que mudar de vida para ser salvo. Tá? Se vocês olharem no texto, vale a pena ler esse texto de novo, em nenhum momento Jesus condiciona a salvação de Zaqueu a que ele tivesse a que ele largasse tudo que ele tinha. Ao contrário, no momento que Zaqueu diz que vai largar, Jesus confirma que ele foi salvo. Mas Jesus foi até Zaqueu sem que ele tivesse largado nada. Zaqueu estava lá, pecador, coletor de impostos, rico, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa porque eu vou jantar com você. Ele não disse: olha, vende tudo, dá tudo para os pobres, arruma a tua vida e aí depois pode ser que eu vá cear com você. Não, Jesus entrou na vida de Zaqueu do jeito que ele era, pecador do jeito que ele era. E assim ele faz com a nossa vida também, do jeito que nós somos, com todas as nossas imperfeições, e são muitas. A gente pode, não, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Não, a gente é. Tá? A gente é. A gente pensa que não é, mas a gente é. A gente mente, a gente finge, a gente engana, a gente joga coisa para depois, quando a gente sabe que se a gente fizer na hora que tem que fazer é o certo. E com isso a gente acaba prejudicando outras pessoas. A gente faz às vezes isso consciente ou inconscientemente. Aí a gente pensa, mas é só um pecadinho. Tem outros grandes pecados. Eu li um livro agora recentemente. Gente, os grandes pecados que são genocídios, guerras, a pessoa entrar num cinema, num teatro, sair matando todo mundo, isso são grandes pecados. Né? O que o mundo diz que são grandes pecados. Isso são realmente pecados, não tenha dúvida. Mas são os pecadinhos do dia a dia que nos afastam de Deus. E a gente minimiza os pecados dizendo, não, mas eu vou pedir perdão a Deus, Ele vai perdoar. Mas o pecado nos afasta de Deus. Qualquer pecado nos afasta de Deus. O homem,
Adão e Eva comeram do fruto que estava lá para eles comerem, mas que Deus disse para não comer, era uma coisa simples. Eles só desobedeceram a Deus. Por que o pecado é tão ruim na nossa relação com Deus? Porque com Deus não pode, Deus não convive com o pecado. Então, se Ele não convive com o pecado, qualquer pecado pode nos afastar de Deus. Só que pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu estava cheio de pecados, ele não merecia, mas Jesus foi até ele. E ele recebeu a salvação. A salvação, o Leandro colocou aqui antes e vai colocar de novo, a salvação vem pela graça. O cântico que a gente cantou aqui antes, nós somos salvos pela graça. Texto em Efésios 2, porque pela graça vocês são salvos. Salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Se nós temos fé, a graça vem até nós. Só que a fé não é assim, eu tenho fé. Não, a fé que você tem é dom de Deus. A graça vem do Senhor. A fé vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Não existe nada que a gente possa fazer para ser salvo. Porque a salvação vem pela graça de Deus. A gente não pode fazer nem nada a mais, nem nada a menos, para ser mais ou menos salvo. A salvação vem pela graça de Deus. Lembrando do exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico que achava que tinha tudo, a vida dele estava boa. Ele nunca imaginava que naquele dia que ele saiu para ver uma grande multidão e resolveu subir numa árvore para ver Jesus, ele não imaginava que a vida dele sofreria tamanha transformação. A ponto daquele momento em diante, a vida dele passou a ser diferente. Rico ele não era mais, provavelmente deve ter deixado de ser, o texto não fala, mas talvez tenha até deixado de ser o chefe dos publicanos. O fato é que a vida dele foi transformada. E a nossa vida, a partir do momento que nós somos salvos, a nossa vida é transformada. Por que é transformada? Porque nós começamos a nos aproximar mais de Deus, a parecer mais com Jesus. Essa é a transformação, a isso se dá o nome de santificação. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, porque a nossa vida vai sendo transformada. Mas no momento que nós não precisamos fazer nada para fazer nenhum esforço assim, do tipo, eu vou consertar a minha vida e aí depois eu vou pensar nisso. Não. Deus vem e te chama de forma irresistível. A gente não consegue resistir ao chamado de Deus. Tá? A graça faz com que a gente receba muito mais do que a gente merece. Graça, as pessoas falam, o que é graça? Graça é favor imerecido. Sim, é um favor que a gente recebe sem merecer. Legal. Só que não é só um favor imerecido. A graça é o agente através do qual vem a salvação. Nós acabamos de ler, a salvação vem pela graça. E a graça é um favor imerecido porque o que nós mereceríamos seria muito menos do que as bênçãos que nós recebemos com a salvação e com todas as outras bênçãos que vêm junto. Da mesma forma, a misericórdia é o que impede da gente receber toda a maldição que a gente talvez merecesse pelo fato de sermos pecadores. Elas andam juntas. A graça e a misericórdia de Deus. E é pela graça, por essa graça que nós somos salvos. Com a salvação, a vida de Zaqueu mudou. Com a salvação, a nossa vida mudou. A transformação começa de dentro e, aos poucos, vai tomando conta da nossa vida para que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. Porque é isso que a nossa vida cristã é essa.
a gente vá ficando cada vez mais parecido com Jesus. E aí, voltando lá do início, quando a gente falou de meritocracia, a meritocracia, tá lá, a retribuição através dos méritos que a pessoa pode ter, pode funcionar no mundo. Com Deus, o que funciona é a graça e a misericórdia dele. Porque nós só somos salvos pela graça de Deus. A salvação vem pela graça, não importa o que a gente fizer, nossa salvação vem do Senhor. Não vem por nós, vem por Ele. Por Ele nós somos transformados, o tempo todo. Nós somos salvos e somos transformados dia a dia, momento a momento, por Deus. A vida antes da salvação pode ter sido cheia de pecados, aparentemente boa, mas era uma vida morta espiritualmente. A partir da salvação nós nascemos de novo e passamos a ter uma vida santa com Jesus. E aí existe um outro texto que eu não pedi para o Leandro colocar aqui, mas é um texto conhecido, eu não vou ler o texto, não só é um texto que, lá em 2 Coríntios, diz que, quando Paulo diz que a tua graça me basta. A graça de Deus basta na nossa vida. A graça de Deus é suficiente na nossa vida. Mas é interessante que a graça é suficiente, a gente às vezes diz, a graça de Deus é suficiente. Eu abro mão de tudo isso porque eu tenho a graça de Deus, como assim, tipo, como se fosse um suficiente pouquinho. Mas não é um suficiente pouquinho. A graça de Deus é um suficiente desse tamanho, gente. Muito maior do que isso, mas é até aqui que alcança meus braços. Tá? É suficiente, é muito mais do que suficiente. Porque pela graça de Deus, nós temos a salvação. Ela é suficiente porque pela graça de Deus, nós somos salvos. E ela é maior do que todo o resto. Senhor, nós te louvamos pela tua maravilhosa graça, Senhor. Essa graça que nos trouxe a salvação, essa graça que nos transforma a cada dia, Senhor, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos porque podemos sair daqui sabendo que tu tens total controle sobre a nossa vida, Senhor. E tudo o que acontece está debaixo da tua vontade, debaixo da tua graça, Senhor, debaixo daquilo que tu queres para a nossa vida, Senhor. Te pedimos agora por cada um aqui, Senhor, por cada um que está em suas casas, acompanhando este momento de culto, Senhor, transforma a nossa vida, Senhor. E age em nossa vida para que nós possamos viver somente para Ti, abandonando tudo aquilo que possa nos afastar de Ti para viver para a Tua honra e glória, para o Teu louvor. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.